Olá a todos! Neste momento nós vamos partir para um capítulo muito importante dentro do curso de ressonância magnética Siemens. Esse capítulo se chama Executando um Exame, tá? E ele é feito de fotografias do início de um exame. Nós vamos mostrar como iniciar um exame passo a passo, bem devagarzinho, bem bonitinho, com bastante detalhes a todos vocês. Nós já mostramos aí a lista de séries, falamos sobre algumas edições, mas agora nós vamos falar desde o início, passo a passo, tá bom? E eu gostaria de dizer a todos vocês, antes de a gente realmente começar esse capítulo, é que nesse curso nós vamos planejar os exames de abdômen com colangiorressonância, que é muito legal. Nós vamos planejar o exame de crânio também, de joelho e de que mais? De coluna lombar, tá bom? Esses exames nós vamos planejar dentro do curso de ressonância magnética Siemens. Para quê? Para mostrar na prática como é que fazemos esses exames. Porém, no entanto, existirá a partir desse curso um curso, depois de filmar esse curso, nós vamos já fazer outro curso chamado Planejando Exames em Ressonância Magnética Siemens, tá bom? Vai ser um curso muito completo, onde nós vamos mostrar como planejar exames dentro do sistema de ressonância magnética Siemens, com muitos detalhes, tá bom? Mas isso é um outro capítulo para um outro curso, tá bom? O que eu gostaria de pedir a todos vocês agora, nesse momento, é aquele like, né? Se você estiver dentro do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram, onde for, tá bom? Eu gostaria de pedir aquele like, né? Que você compartilhe isso via WhatsApp também, vai ser muito legal. Por quê? Porque muita gente precisa desse curso, muita gente precisa desse material, né? E aí a gente consegue progredir aí a radiologia de uma forma geral, tá bom? Em especial a ressonância magnética, que é onde eu tenho bastante conhecimento e venho aí através desse curso e de outros cursos também passar para vocês. Não se esqueçam de que nós temos aí também o curso de RMGE, já à venda no site da Neurovídeo também e no sistema Hotmart, tá bom? Senhor editor, roda aí a vinheta, porque nós vamos fazer agora um capítulo longo, passo a passo, bem devagar, para que todos entendam e realmente tenham uma introdução muito importante dentro do curso de ressonância magnética Siemens. Respire fundo e segure. Pode respirar. Muito bem, então vamos a partir deste momento falar ou mostrar na prática como é que executamos um exame dentro do sistema RM Siemens, tá? Dá uma olhada aí na tela. Nós temos na tela o paciente já cadastrado, tá bom? A gente não pode mostrar o nome aqui porque o senhor editor borrou a imagem para preservar, mas aqui fica o nome do paciente. Nós temos aqui a divisão do sistema em 3 partes e as thumbnails, que é o sistema padrão, é o sistema mais usado, tá bom? A gente tem os ícones lá em cima. Nós estamos dentro da guia exame, tá? Que é onde a gente executa os exames. A guia viewing a gente só visualiza, a guia filme a gente fotografa os exames e o 3D a gente faz trabalhos de reformatação e trabalhos também em 3D, tá? A gente está aqui cadastrado, o paciente está cadastrado, a gente elegeu um protocolo, a gente tem um capítulo só sobre isso, elegendo um protocolo, tá bom? Porque para a gente não ficar enjoando aqui falando disso novamente. Então a gente já está aqui, né? Nesse exato momento a gente tem a região abdômen, o exames de rotina, tá? E dentro dos exames de rotina a gente tem os protocolos,
tá? Dentro de cada um dos protocolos a gente tem as sequências. A gente já falou sobre isso, mas a gente vai repetindo porque é assim mesmo. Não adianta falar só uma vez não, porque é muito detalhe e eu sei que realmente é dessa forma que a gente aprende, tá bom? Deixa eu tirar esse dialzinho daqui, eu vou deixar lá para cima, lá. Pronto, tá? Então a gente vai vir aqui para a gente executar essa sequência. Você vai ver que não tem nada ainda aqui, ó. Então a gente não elegeu ainda, a gente não passou para cá as sequências, tá bom? Então a gente vai procurar, vamos dizer, tá vendo a barra aqui? Vamos dizer que eu não quero nenhum desses protocolos, então eu vou abaixar aqui a barra e aí vai aparecendo outros protocolos, tá vendo? Ó, lá para baixo tem mais protocolos, infelizmente eu não desci a barra toda aqui, tá? Mas aí qual que eu elegi? Eu elegi o protocolo de rotina mesmo, tá? É uma rotina de abdômen. No caso aqui, o abdômen só superior mesmo, tá? Então ele tem a rotina. E aí eu clico aqui, seleciono o protocolo e clico nesse botãozinho. Esse é um jeito de jogar sequências para cá. O outro jeito de jogar sequências para cá é agarrar o protocolo aqui, ó, com a seta e jogar ele para cá, tá? Ele vai vir cair as sequências aqui, ó, tá? Então caiu as sequências na lista de séries, a gente nota uma coisa, deixa eu deixar esse daqui. A gente nota o quê? Que ele já saiu executando essa sequência, que é a sequência localizadora. Por quê? Porque no início do exame a gente quer uma sequência de 3 planos, né? Axial, coronal e sagital. É uma sequência simples, é uma sequência básica, tá bom? É uma sequência com pouca qualidade de imagem, mas porque a gente quer só a localização do paciente ali na mesa, tá bom? A gente quer ver uma imagem bem bruta ainda, é só para planejar as sequências bonitinhas, tá bom? Então a gente joga para cá e a gente vê que ele já começa a executar. Por quê? Porque você vê aqui no protocolo, ó, nessa lista aqui, ó, que ele não tem, ó, tá vendo? Ele não tem nem esse homenzinho aqui, ó, e nem essa setinha aqui, ó, tá vendo? Quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer que quando eu escrevi esse protocolo, quando eu preparei esse protocolo, eu quis dizer exatamente isso, que quando eu passar esse protocolo para a lista de séries, ele já sai executando. Porque eu não quero ver mesmo, eu não quero ver nada, eu não quero planejar isso. Isso é uma sequência já... esse 3 planos é uma sequência feita em todos os exames. Ele já sai saindo, fazendo 3 planos, para a partir desses 3 planos você planejar aí as suas imagens. Você vê que nesse caso aqui, a gente tem uma sequência 3 planos, tá, do abdômen, e ele não tem no seu corpo aqui, ó, tá vendo? Esse fonezinho, ele não tem voz, então ele é feito em espontâneo, tá bom? Então ele já executa a sequência com uma respiração espontânea. Saiu as sequências lá, a gente vai planejar o coronal T2. O coronal T2 aqui, ele é uma sequência de 22 segundos, tá vendo? Então ele é uma sequência que deve ser feita em apneia, tá vendo? Você vê aqui, ó, que tem uma voz, ó, tá vendo? Tem um símbolozinho, um alto-falantezinho, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó, que legal. Tem um alto-falantezinho, tá? Tem uma pausazinha para você e ele tem um homenzinho com a pazinha, tá vendo? Ó, que quer dizer o quê? Que a gente precisa trabalhar essa sequência. Mas para a gente trabalhar essa sequência, a gente precisa do 3 planos aqui em cima, tá? Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó, eu selecionei a sequência, você vê que ele tá com uma aba azul e eu vou dar 2 cliques nela. Não, mentira. Eu selecionei a sequência com o botão direito, ele abriu esse menuzinho para mim e eu vou clicar em Open. Tá vendo que tá fechado ainda aqui, ó? Aqui eu tô com uma pasta com a página de protocolos, ó. Clicando em Open, tá? A gente vai começar a ver os parâmetros de imagem. Deixa eu jogar para lá isso aqui. A gente vai ver os parâmetros de imagem aqui dessa sequência. A gente ainda não tem nada aqui,
porque não tem imagem da primeira sequência. A primeira sequência ainda está sendo executada, tá bom? Eu estou falando aqui, né, no passo a passo, então, mas não demora tanto assim não, tá bom? Demora aí 20 segundos, 20 e poucos segundos para sair a primeira sequência, tá? Não saiu porque isso aqui é fotografia e eu tenho que mostrar em detalhes para vocês, porque essa aula é exatamente para isso. Muito bem, vamos aí continuar então, a planejar o exame de abdômen. Esse protocolo, ou essas ferramentas que eu estou mostrando a todos vocês nesse momento, essa forma de executar a sequência serve, na verdade, para todos os protocolos, tá? Seja de crânio, perna, etc, né? É que aqui, né, você vê que tem alguns detalhes, como as pausas, né? O áudio aqui, porque no protocolo de abdômen você tem vozes como respire fundo e seguro, os comandos de apneia e etc, né? E aí você tem que ter as pausas também, porque senão ele fica jogando o comando de apneia o tempo todo e o paciente, né, tem que respirar, tá bom? Então é isso, ó. Deixa eu jogar esse diozinho para lá. A gente tem aqui na tela, o Coronal T2 aberto. A gente tem aqui os parâmetros de imagem, né? São 20 slides, tá vendo? Um grupo só, tá? Com 20 slides. Como que eu sei que só tem um grupo aqui, né? Porque não tem, o menos está deletado, tá vendo? O menos está desabilitado. Então significa que eu só tenho um grupo, né? Tá vendo? O maisinho ele não está habilitado, né? Ó. A gente tem 20 imagens, tá? A ser feita nessa sequência. O posicionamento original, a gente vai mudar esse posicionamento, tem um oversampling aqui. O FOV, que é 380, no caso do Siemens, o ressonância magnética Siemens, são 380 milímetros, tá bom? No caso da GE, são centímetros, tá? E aí o corte, o TR e o TE, o average concatenations, né? Tá? Então vamos lá. Eu poderia, por exemplo, agora aqui, ó, tá mostrando aqui que não tem imagem ainda, tá vendo? Mas se eu quiser salvar essa sequência, ele vai salvar nessa localização, ó. Só que essa localização é correta? Não sei, né? Tem que olhar na imagem lá. Por isso que a gente espera a imagem, tá bom? Bom, aqui tá fazendo um pré-ajuste e aí do que? Dessa sequência. E aí ele me deu uma pausa, que ele falou realmente é isso, tal. Ele deu aquele erro de SAR, né? O erro de SAR não, ele mostrou que pode ser, tá vendo, ó? Pode ser que esquente demais e tal. O SAR serve para isso, tá? Para controle de temperatura lá do gantry lá, tá bom? Para não sobreaquecer muito o paciente. E aí eu baixei aqui, ó. Eu poderia colocar o first level, mas no caso aqui eu baixei o flip, né? Um pouquinho que eu sei que não vai dar alteração, né? Na imagem e dei ok, né? Ó, baixei aqui, dei ok. E aí ele vai fazer. Ele ainda pede uma confirmação, eu dou ok e aí ele executa. Bom, executou a sequência, você vê aqui, ó, que a gente já tem o ícone de imagem aqui, ó, tá vendo? A gente já tem um ícone de imagem e aí a gente joga a imagem lá em cima, né, ó. A gente joga lá a imagem, ainda está executando, tá vendo, ó? Mas a gente já pode ir jogando para ir planejando, tá? Não precisa ficar esperando a sequência toda, não. Já saiu a primeira imagem, já joga lá para cima e já sai planejando já, tá bom? Você já pode fazer isso, tá bom? Você vê que aqui, ó, as bores ainda estão desligadas, né? Ó, mas assim que eu começar a mexer aqui e planejar esse exame, essas bores aqui vão ligar, tá vendo? E eu já dei um ajuste aqui, já troquei até de imagem aqui, ó, né? Que essa imagem localizadora, tá bom? Então eu estou planejando o Coronal T2, que é uma sequência em apneia, tá? Então eu dou uma ajustadinha aqui, as bores já ligo. E aí a gente vem aqui mostrando todo o abdômen superior, tá? Ajusta aqui no coronal. É bom que você dê uma olhada no axial também. Vamos ver se eu perdi algum detalhe aqui. Tá planejado, a sequência está em 22 segundos e é só dar ok. Eu só dei uma ajustadazinha. E aí é só dar ok. E aí o que acontece? Quando eu dei ok, ele dá um avisozinho, olha,
vai precisar mexer a mesa, né? Você dá um continue, que ele vai movimentar a mesa, ele dá esse aviso exatamente para você tomar cuidado, tá bom? Por exemplo, se a mesa vai deslocar muito, tá? E você tem aí um paciente muito cheio de soro, paciente que vem da UTI com aqueles piques que saem da cabeça e tal, e aí esse aviso serve exatamente para isso, para que você preste atenção, né? E consiga fazer, movimente a mesa sem prejudicar o paciente, tá bom? Então você vai dar o continuar e aí ele vai executar a sequência aqui de coronal T2 aqui, ó. Mas no caso aqui, ele ainda vai dar uma outra pausa, porque ele tem aqui a pausa para dar, ó, tá vendo? Para a voz, tá vendo? Vamos lá, vamos passar aqui, vamos ver. E aí eu cliquei aqui em continuar. Tá vendo? Eu dei o continuar lá e aí ele vai fazer o preparo aqui. Fez o preparo, ele pausa, tá vendo? Ele pausa aqui, ó, o exame pausado, porque ele tá com esse símbolozinho aqui, né? Ele já está pré-programado para pausar e ele tem a voz, tá bom? Ó, a voz é respire fundo e segure, a segunda voz é pode respirar. E no caso aqui, a voz tá com esses nomes, tá bom? E ele fala exatamente isso, respire fundo e segure, tá? Mas você pode dar outro nome, tipo... Você dá o nome apneia, né? E pode respirar depois, mas você fala o que você quiser lá no áudio, na criação do áudio, tá bom? Então tá. Então, e aí você dá o continue, ele vai executar essa sequência. Ele chama a voz, passa a voz para o paciente, respire fundo e segure, e ele vai executar o que? O coronal T2. Esse paciente vai ficar 22 segundos em apneia, né? E na medida que você vê aqui, ó, que tá aberta já a axial FET aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que passou direto aqui, ó, aqui atrás. A gente estava o quê? Planejando isso aqui. Então nós planejamos lá em cima, né, ó, colocou retinho com o abdômen, colocou, deu uma olhada, ver se às vezes o paciente está muito torto nesse sentido, o paciente tem escoliose, ou sei lá, ele está muito torto, tem algum coxinho embaixo dele, tá vendo? Às vezes tem paciente que tem problema com úlceras, né, de pele, e aí você precisa pôr um coxinho, o paciente vai ficar meio torto, mas você não vai fazer a imagem torta, você vai seguir, né, os principais eixos do paciente, tá bom? Por isso é importante ver no axial também, tá? Então, verificou aqui o posicionamento, você também tem que verificar no próprio coronal se está, né, certinho. Se o paciente está indo muito para a direita e os pés muito para a esquerda, você vai ter que angular também esse quadradinho aqui. Esse quadrado aqui é o que representa a imagem que será realizada, no caso o coronal com a apneia, tá bom? Então ele pede para dar, né? Depois eu dou um OK aqui, ó. Quando eu dou esse apply aqui, ó, no caso desse sistema aqui, que é um sistema ressonância Siemens, ele já é um pouquinho mais novo, né? Ele já tem esse botãozinho mais bonitinho, ele não vem aquela palavra apply, ele vem esse check em verde aqui, né? Que é o apply. Então você aplica, né? E aí o que ele faz? Ele já joga o automatic table aqui, né, ó, mostrando que vai movimentar, e ele já faz uma coisa muito interessante, que é abrir a sequência de baixo, ó, tá vendo? Ó? Essa sequência de baixo ele já é para planejar a próxima sequência. Clicou em continue, né, ó, ele habilita que você clica em continue, e aí ele vai executar, tá vendo que está em preto aqui? Ele já está fazendo um ajuste e ele já vai executar essa sequência aqui, tá? Ele já vai dar o aviso de voz e você continua, tá bom? E aí deu esse aviso aqui, você vai planejar o axial aqui, ó, tá bom? O axial, nesse caso aqui, vamos ver quanto tempo que ele era originalmente lá. 50 segundos, então com certeza esse axial não é em apneia, tá bom? Né? E você vê que ele não tem sinal de voz aqui, tá bom? Mesmo assim é bem rápido, né? 50 segundos é bem rápido mesmo. Clicou em Automatic e ele vai executar a sequência. E agora a gente vai planejar. Planejou isso aqui, lá a gente tem um capítulo que a gente planeja isso tudo certinho, tá bom, pessoal?
E esse capítulo ele é para mostrar esse mecanismo de como executar o exame no dia a dia, tá bom? Então você planeja lá, você vai dar o apply aqui de também, tá bom? Aí a voz, vamos lá. Aí planejou, você dá o apply. Quando vai executar a sequência aqui, ó, ele vai mostrar um gráfico de respiração, tá vendo? É um gráfico bem estranho. Eu não sei explicar esse gráfico não, mas ele faz já nesse sistema novo aqui que a gente está movimentando, o que a gente está fazendo aqui, ele já saca, ele já percebe a movimentação do diafragma sem sequer a gente apontar o diafragma, tá bom? No sistema mais antigo a gente mostra, né, planejando o exame aqui nesse mesmo curso, a gente mostra colocando um quadradinho com uma seta mostrando onde é o diafragma. Isso num sistema mais antigo, porque nesse sistema aqui, ó, que eu estou planejando aqui agora, esse axial, ele já percebe sozinho onde está o diafragma. Muito legal que não precisa nem pôr nada, nem pôr aquela cintinha, o resp trigger, nada, nem apontar sequer. Tá bom? E aí a imagem fica bem legal, tá vendo? E é isso, pessoal. Esse capítulo serviu para a gente mostrar aí o início, a dinâmica de como planejar os exames, tá bom? Como você viu, né, é só um início. Agora a gente tem, né, nesse mesmo curso, nós vamos planejar o exame de abdômen superior com colangio, tá bom? Se você quer, claro, aprender como planejar esse exame, é só assistir a aula. No caso aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Você fala, mas você não planejou esse exame? Não era para planejar mesmo, tá? Era para mostrar a dinâmica de como é que as sequências são executadas aqui na lista de séries, como a gente pode alterar os parâmetros aqui, onde a gente salva, onde a gente duplica, onde a gente copia, né? Tá bom? Então, é para isso esse capítulo, é para mostrar o início dessa dinâmica toda aí, tá bom? Espero sinceramente que vocês tenham gostado, não se esqueçam de compartilhar e dar aquele like pra gente, isso ajuda bastante, tá? Fiquem todos com Deus, Deus é sensacional, é show de bola. Eu desejo a todos muita saúde e sucesso e até a próxima aula.